Alô você, como é que tá a tua vida, hein? Estamos por aqui ainda, né? Nos resguardando, cuidando da gente. Cuidem-se vocês também. Gente, esse assunto de hoje para todos sempre, amém. Eu dividi em duas partes, né? Primeira parte, eu coloquei a definição, né? Questão do contexto histórico da atomística e as partículas subatômicas, fechando com o conceito de número atômico, número de massa e número de nêutrons. Só lembrando que esse assunto é direcionado para a primeira etapa da EJA, para qualquer EJA, não é só a minha turma da primeira etapa, a Vespertino, do Centro de Educação de Jovens e Adultos 2, mas também para os primeiros anos do ensino regular, né? E para quem está se preparando para algum concurso, né? É uma aula direcionada para todos, sem distinção. Desculpe. Para qualquer dúvida, nós temos o nosso Zap, também temos o nosso e-mail. Outra coisa, dessa vez tem uma novidade. Na descrição do vídeo, você vai acessar o link que tem num pacote só, num arquivo só, o assunto que vocês vão ver aqui nos slides, só que não os slides propriamente disso, tá? Vocês vão ter o assunto, vocês vão ver aqui, juntamente com as atividades. Tudo num pacote só, certo? Botei só um link, só um arquivo para ficar mais fácil, tanto para nós como para vocês também terem acesso, certo? Vamos à obra, vamos lá, vamos trabalhar, né? Vamos esquecer um pouco o que está correndo lá fora e vamos nos ater aqui dentro, vamos nos concentrar, vamos trabalhar nossa mente e não vamos deixar que o inimigo tome de conta da situação. Vamos para frente sempre com a fé no homem de lá de cima, certo? Vamos em frente. Definição básica de atomística. É o estudo da constituição da matéria pelo átomo. Toda matéria é formada por átomos, tá? O átomo, por definição, é a menor partícula da matéria que identifica um elemento químico. Ou seja, toda matéria, como ela é feita por átomos, o átomo é a menor unidade estrutural de uma matéria, qualquer que seja ela. Quando você estuda biologia, lá na parte de... uma das primeiras coisas que você estuda em biologia, que é o item de níveis de organização, né? De átomo até biosfera, você vê lá, átomo é o primeiro que vem. Depois vem moléculas, depois células, tecidos, tal, até chegar em biosfera. Então acontece, isso quer dizer o quê? Que o átomo é menor do que uma célula, né? Então o átomo ele é a menor unidade estrutural de uma matéria, a menor partícula. Bom, aí acontece, estudiosos de muito tempos atrás, desde o século V a.C., os filósofos que têm a sua base pautada na filosofia tradicional, né? Eles colocaram várias teorias e, tirado da filosofia, jogando mais para frente na história, utilizaram-se de modelos atômicos. Modelo, o que é isso? É a representação espacial de qualquer coisa. No caso do átomo, é como eles viam, como é que deveria ser o átomo no espaço. Assim como você vai na loja de roupa e tem lá o manequim que tem a roupa que lhe cabe, né? Se bem que, graças a Deus, agora tem lojas para gordinhos e tem manequins gordinhos também, né? Então, o que acontece? O átomo, na visão de muitos estudiosos do século XVIII, principalmente para cá, né? Século XVII, XVIII, eles colocavam modelos para representar como deveria ser um átomo na realidade, tá? Então é isso que a gente vai entrar agora, nos modelos atômicos. Vamos colocar aqui estudiosos mais relevantes no nosso estudo que chegaram ao modelo atômico visto hoje, que será revisto, né, na segunda parte, na distribuição eletrônica e lá na tabela periódica. Mas vamos pegar as ideias principais, os principais estudiosos dos modelos atômicos e colocá-los aqui para a gente, né, ter um conhecimento a mais. Dalton, quem não lembra? Dalton foi uma das primeiras, ou foi a primeira visão de átomo no espaço, que foi criado o primeiro modelo atômico, baseado numa bola de bilhar, ou seja, uma esfera maciça indivisível. É tanto que você for pegar qualquer apontamento na área de atomística, você vai ver a definição etimológica, ou seja, pega a palavra átomo e divide ao meio. Tomo, divisão. Então surgiu a ideia de átomo, da não divisão do átomo a partir também do modelo atômico de Dalton, né? Uma esfera maciça e indivisível, né?
associada a uma bola de bilhar. Depois de Dalton, aí já começou gente a estudar em cima disso aí e começaram a algumas teorias cair por terra, né? Dalton foi caindo por terra aos poucos, mas o seu estudo ele é visto até hoje e se tem bastante relevância em relação ao modelo atômico dele, que é uma base também do estudo de atomística, uma das bases, diria eu. Vem Thomson, J.J. Thomson. Aí ele já começa a pegar os apontamentos de Dalton e dar uma nova roupagem ao novo modelo atômico, né? O átomo é uma esfera de carga elétrica positiva, não maciça e descontínua, que apresenta cargas negativas incrustadas em sua superfície. Ele foi apelidado modelo atômico de pudim de passas ou pudim de ameixas, como vocês queiram, tá? É uma esfera de carga elétrica positiva e encaixado, incrustado, né, colado nessa esfera as cargas negativas. Então aí já começou a ter uma outra ideia de que o átomo possa possuir cargas positivas e negativas, né? É tanto que esse modelo atômico foi apelidado de pudim de passas ou pudim de ameixas. Aí sim entra esse cara aqui, Ernest Rutherford. Aqui eu vou colocar só a imagem, não vou colocar texto, tá? A análise imagética, como diriam os pedagogos, é muito melhor do que ficar só descrevendo em palavras. Como é que Rutherford fez? Bom, nós temos aqui o diagrama que representa uma experiência que ele realizou com um elemento chamado polônio. É um elemento radioativo. Aqui ele está envolvido numa caixa de chumbo que isola a radiação. Essa caixa, o Rutherford furou e deixou passar isso aqui, radiação. Partículas alfa. Na frente tinha uma finíssima lâmina de ouro e em volta um detector de partículas que é a base de sulfeto de zinco. Uma tela cintilante que é bem sensível à luz. Então o que acontece? Quando foi disparado as partículas alfa na direção da lâmina de ouro, essa radiação, quando bateu aqui, eu quero falar Dalton, mas é Rutherford, que é o mais significativo dessa história. Rutherford, ele notou 3 comportamentos da radiação emitida em cima da lâmina de ouro. E quais comportamentos vocês podem ver aqui, gente? Primeiro comportamento, teve raio, né, partícula que passou direto. Outras que bateram em alguma coisa que desviou. E outras que bateram nessa mesma coisa e voltou, nem atravessou. Então você tem aí 3 comportamentos bem, né, distintos na foto. Raios alfa, partículas alfa passaram direto, outras bateram em alguma coisa que sofreu desvio e outras bateram nessa mesma coisa que voltou. Então o que acontece bem aí? O átomo tem espaços vazios. E o que acontece? Todo átomo, nesse caso aqui, ele apresenta um núcleo. Esse núcleo ele é maciço. Então, se tem um núcleo e tem espaços vazios, isso quer dizer que em volta desse núcleo tinha-se outras partículas de carga oposta e ao mesmo tempo uma massa mais leve. Então acontece, como esse núcleo ele é maciço, tanto que você pode ver que algumas radiações sofreram desvio e outras bateram e voltaram, esse núcleo tem carga positiva. As radiações que passaram direto, isso indica que o átomo tem espaços vazios. Então, em volta desse átomo, aliás, desse núcleo, melhor dizendo, tem-se esses espaços vazios formados por cargas elétricas de sinal contrário à do núcleo. Bom, nisso foi aparecendo uma comparação no decorrer da história em relação ao modelo de Thomson, que é esse aqui, e o modelo de Rutherford. No modelo de Thomson, as cargas negativas ficavam em cima de uma esfera grande e positiva e que essa mesma radiação alfa passava por cima desse modelo. Passava por cima de um átomo visto pelo Thomson. Agora, o que acontece? As mesmas radiações alfa que passavam pelo modelo de Rutherford era bem diferente. Então, você pode ver aqui embaixo, ó, a representação da experiência de Rutherford sob o ponto de vista do olho de J.J. Thomson, né? É como se a radiação passasse direto pela finíssima lâmina de ouro. Na visão de Rutherford, a coisa era bem diferente. Olha só,
Parte passava direto, parte desviava e outra parte batia e voltava. Perdão. Então o que acontece? O núcleo de um átomo de ouro era muito maciço, possui uma carga positiva, e em volta desse núcleo tinha um espaço vazio preenchido por partículas de carga inversa à do núcleo e, claro, de um peso bem menor. Aí acontece, tempos depois, Chadwick ele descobriu uma nova partícula subatômica. Até agora, antes de Chadwick, se tinha o conhecimento de prótons e elétrons. Chadwick verificou que o núcleo emite partículas sem carga elétrica e de massa praticamente igual a dos prótons. Essa partícula foi denominada de nêutrons. Gente, eu pesquisei várias reações de formação de nêutrons. Não existe uma reação padrão de formação de nêutrons. Tá? Dentro do estudo de radioatividade, você tem algumas reações radioativas em que há a emissão de partículas denominadas nêutrons que possuem a mesma massa de um próton, mas não tem carga elétrica. Eu coloquei aqui uma das reações que possivelmente pode ter sido feita por Chadwick ou algum estudioso contemporâneo dele, que mostra o seguinte: o átomo de berílio em reação com um isótopo do hidrogênio. Se você pegar a sua tabela periódica, tá? Se você não tem uma tabela periódica, no nosso blog tem o link de você baixar a tabela periódica atualizada. Um isótopo do hidrogênio de massa atômica 2, ele reage com o átomo de berílio. Nessa reação formou-se o átomo de boro e a saída de uma partícula que não tem carga, tá? Mas tem uma massa igual a de um próton. Então isso aqui é uma das reações que possivelmente Chadwick pode ter estudado ou algum contemporâneo dele. Mas basicamente, se você tem uma reação como essa, a saída de um nêutron ela é facilitada. Tá? E isso se dá através também de aceleração de partículas, que aqui no nosso caso, como não se trata de um curso de radiologia, não é uma disciplina de física radiológica ou medicina veterinária, medicina radiológica, ou medicina nuclear, a gente não vai entrar no mérito dessa questão aqui. O que vai interessar para a gente é a ilustração de como Chadwick descobriu essa partícula com uma massa igual a do próton, mas sem carga elétrica. Então nós não estamos no curso de radiologia, então a gente não vai entrar nos detalhes de como o mecanismo ocorreu. Aí entrou Niels Bohr. Juntamente com Rutherford, eles criaram um modelo atômico chamado modelo atômico planetário, ou seja, o núcleo, tá, com partículas de carga positiva, os nêutrons, e em volta desse núcleo os elétrons. Ele foi chamado de modelo planetário, tá, em alusão ao nosso sistema solar, certo? Então o núcleo seria o Sol e os elétrons aqui na eletrosfera, tá aqui os elétrons na eletrosfera, seriam os planetas. Então esse modelo atômico é chamado de modelo atômico planetário, certo? Outra coisa, os nêutrons estão aqui junto com os prótons porque eles têm a mesma massa. E o nêutron também não tem carga elétrica, por isso que eles ficam próximos uns dos outros. Ah, mas tem aquela conversa dos opostos se atraem. Bom, neste caso aqui, daqui a pouco vocês vão ver a tabelinha que é relacionada com as partículas subatômicas. A massa de um elétron ela é praticamente nula sob o ponto de vista de alguns autores. Mas ela é considerada desprezível devido ao seu peso ser muito pequeno. Por isso que ela fica bem longe, fica assim, não vou dizer bem longe, mas mantém uma certa distância do núcleo. Tá? Então, por isso que esse modelo atômico é chamado de modelo atômico planetário, que é relacionado ao nosso sistema solar. Aí vem as partículas subatômicas, a massa e a carga de cada uma delas. Então eu coloquei essa tabelinha aqui para ilustrativa, de modo a você entender como é que funciona a posição de cada partícula subatômica, a massa de cada uma e a carga de cada uma. No núcleo se encontram prótons e nêutrons. A massa de cada uma delas é a mesma, uma unidade. A carga do próton é positiva, tá aqui. Eu não botei o sinal de mais porque subentende que aqui é uma carga positiva. Nêutron não tem carga, nêutron a carga é zero. Aí notem, na eletrosfera, o elétron ele tem
uma massa de 1 dividido por 1836. Eu costumo arredondar nas minhas aulas presenciais, eu coloco 1 sobre 1840, para você entender melhor a divisão. Mas se você quiser dividir na sua casa, pegar sua calculadorazinha e dividir 1 por 1836, você vai encontrar um número grande, porém abaixo de uma unidade. Então é por isso que a massa de um elétron ela é muito baixa, ela chega a ser desprezível, e devido a essa massa ser muito pequena, o elétron tem uma mobilidade muito grande em volta do núcleo. Tá? Na ligação química, os compostos formados, você vai ouvir falar muito, vai ver muito o termo nuvem eletrônica, porque o elétron, por ele ser tão leve, ele faz uma rotação tão grande em volta do núcleo que forma uma nuvem eletrônica. Mas isso a gente não vai entrar agora nesse mérito. O importante é você saber que a posição do elétron é na eletrosfera, a massa dele é essa daqui, considerada desprezível para ser muito leve. E a carga negativa, certo? Então, por isso que ele tem uma rotação muito grande em torno do núcleo, de modo a ter uma mobilidade muito rápida, né, formando uma nuvem em volta do núcleo. Só que nesse caso da nuvem eletrônica, a gente não vai falar sobre isso agora no momento, ok? Vamos aos conceitos matemáticos fundamentais da atomística. Número atômico. Aí sim, se você tiver uma tabela periódica, pega sua tabela aí, se você não tiver, vai lá no nosso blog, tá? Baixa a tabela e acompanha. Se você tiver no seu celular, melhor ainda. O que é o número atômico? É o número que identifica o átomo, é o número de prótons. Então, basicamente, se eu transferir isso para uma linguagem matemática, eu vou ter aqui Z igual a P. Agora tem um detalhe também. A tabela periódica ela tem 118 a 120, dependendo da tabela periódica, 118 a 120 elementos. Cada um deles no seu quadradinho. Então, o que acontece? Átomos isolados ou neutros, ou seja, eles não participam de ligação química com nenhum outro átomo da tabela periódica. Essa definição que vocês têm aqui, perdão, ela é única, ela não vai mudar. Tá? A definição de Z estende-se para o número de elétrons, ou seja, Z igual a P, que é igual a E. Certo? Então, isso só ocorre quando você tem átomos neutros ou isolados, ou seja, átomos que não se ligam a nenhum outro átomo, né, nenhum outro elemento da tabela periódica. Aí o que acontece? Quando, a partir do momento que um elemento se liga a outro, a quantidade de elétrons ela é alterada. Tá? Mais adiante a gente vai falar mais sobre isso também. Não agora. Número de massa é a soma do número de prótons com o número de nêutrons. Está aqui, A igual a P mais N. P de prótons. Como a quantidade de prótons é o mesmo número atômico, então você pode substituir. Tá? Você pode utilizar isso aqui. A igual a Z mais N. Dá a mesma coisa. Tá? Quantidade de prótons mais a quantidade de nêutrons, ou o número atômico mais o número de nêutrons. É a mesma coisa, não vai ter problema nenhum. Com relação ao número de nêutrons, nesse caso aí é só você pegar a fórmula anterior e fazer uma mudança. É a diferença do número de massa pelo número atômico, ou seja, o maior pelo menor. Tá? N igual a A menos Z. Ora, mas como é que eu sei quem é maior e quem é menor? Muito simples. Existe uma representação gráfica de um elemento químico qualquer. Você vai escrever, vai pegar o elemento químico da tabela periódica. Lá na tabela tem também, mas dependendo do tipo de tabela periódica você vai ter posições diferenciadas. Mas pela União Internacional da Química Pura e Aplicada, a IUPAC, a sigla está em inglês, a representação gráfica oficial de um elemento químico, quando você vai escrever no seu caderno, é dada da seguinte forma. Você tem aqui duas maneiras. O símbolo do elemento, aqui X e aqui Y. Na posição que se encontra aqui, ó, Z é o número atômico. Aqui logo acima, número de massa. Você pode representar dessa forma, ou pode representar também desta outra forma aqui. Número atômico nessa posição. E o número de massa ele sai daqui e vem para cá. É a mesma coisa. Número atômico embaixo, número de massa em cima. Eu coloquei dois exemplos aqui. O sódio e o cloro. O sódio eu posso representar dessa forma. Assim como também posso colocar o número de massa também desse lado aqui. Não vai ter problema nenhum.
O cloro, eu coloquei nessa posição. Eu posso trazer para cá também, que não vai ter problema nenhum. O importante é que você mantenha o número atômico embaixo e o número de massa em cima. Tá? Bom, daqui nós vamos para o nosso vórtex e trabalhar alguns exemplos. Abrindo o vórtex, vamos lá. Aqui é o seguinte, eu coloquei duas questões, tá? A gente vai resolver aqui. E na atividade que vocês forem baixar, vocês vão ter algo mais elevado, nível básico também, mas vocês vão ter os desafios um pouco maiores. Mas a base é essa daqui que vocês estão tendo agora. O elemento sódio possui 11 prótons e 12 nêutrons. E qual é o seu número de massa? Eu pego a fórmula. A igual a P mais N. Ele tem 11 prótons e 12 nêutrons. Então eu substituo. Então fica A igual a 11 mais 12. Somando os dois valores, eu vou encontrar o número de massa igual a 23. Entendido aí? Então o que acontece? Você tem A igual a P mais N. Né? Ele tem 11 prótons e 12 nêutrons. Eu substituo e faço a soma no final. Vamos para frente. No outro lado do vórtex nós temos aqui um átomo de ferro, número atômico 26, possui número de massa igual a 56. Ele já pede quantos nêutrons existem nesse núcleo. Simples. Se ele quer o número de nêutrons, eu pego aqui N igual a A menos E. Quem é A? É 56, está aqui. Quem é Z? 26. Então eu substituo 56 menos 26, que vai dar quanto? Você já deve... Não, eu sei que meus alunos são muito bons. Quem está estudando isso aqui, muitos têm a mente rápida. Quando bateu aí o exemplo, já muita gente já deve ter pego o caderno, já deve ter rabiscado e já achou o valor. Sem problema. Quem não encontrou ainda, acompanha com a gente, para a aula, retorna um pouco e vamos que vamos. Então, resultado, 30. Então, esse átomo ele tem 30 nêutrons. Certo? Saindo do vórtex. Gente, por aqui eu fico. Tá? Você tem o link para baixar lá na descrição do vídeo. Deixe seu like, compartilha, se inscreva no canal. E estamos aqui, gente. Qualquer coisa, nos procure pelo WhatsApp, pelo e-mail. Certo? Eu estou fazendo essas videoaulas assim na madrugada, porque de dia... Mesmo com esse isolamento social, esse isolamento está tendo, mas sempre tem aquele barulho de gente passando na rua, alguns carros, então a gente não tem aquela tranquilidade toda, né? A gente faz o que pode dentro da nossa limitação, a gente não tem estúdio, o meu estúdio, depois eu vou tirar uma foto do estúdio que eu faço, tudo isso aqui para vocês, tá? Mas a gente faz com muito carinho, com muito amor, dedicação, porque vocês, nessa época de isolamento, vocês precisam da gente, tá? Tem muito colega que, tá, não quero nem falar sobre isso, mas o que a gente puder fazer, a gente faz, certo? E a gente faz com muito carinho, muita dedicação para você, tá? Então, deixe seu like, inscreva-se, compartilha, vai espalhando. Tem ex-aluno meu que está acessando meu canal, tá comentando lá no meu Instagram, né? O meu Instagram eu vou dar depois o endereço, que o meu Instagram ele é mais voltado para artesanato, não tem nada a ver com o que a gente trabalha em sala de aula. Mas depois eu vou colocar aqui no Instagram para vocês quiserem dar uma olhada também no que eu faço com o meu trabalho de artesão. Mas quem me procura no Facebook já comenta, fala que, poxa, tá muito legal, tô gostando dos seus vídeos. Então, gente, espalha, custa nada, vai divulgando aí de mansinho. E a gente faz, como volto a falar, a gente faz com muito amor, com carinho, dedicação e nós estamos aí para isso. Gente, muito obrigado a todos. Espero que vocês tenham gostado. Tá? Um forte abraço a todos. Deus abençoe a todos vocês, a sua família. Tá? Que Deus abençoe nosso país. Né? E vamos que vamos. Tudo vai passar. Mas eu não vou deixar de fazer videoaula depois da quarentena não, viu, gente? Eu vou estar fazendo outras coisas aí. Não só na minha área, como também futuramente... Quem sabe artesanato, mas nosso momento agora é a sala de aula, são os conteúdos de vocês precisam para a gente vencer esse ano letivo com muita força, com fé em Deus e muito amor no coração. Então, gente, eu me despeço, forte abraço a todos, Deus abençoe a todos e até a próxima.